Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro, eu sou monitor da matéria de Estatística Aplicada à Tomada de Decisões e estamos aqui para mais uma aula. Bom, hoje a gente vai ter como foco um pouco mais objetivo na resolução de problemas, onde a gente vai abordar o tema de correlação e regressão linear. Para a gente começar a fazer o nosso exercício, a gente vai dar uma relembrada sobre correlação. Bom, correlação nada mais é que a relação entre duas variáveis. E como a gente vai estudar a regressão linear, ela pode se apresentar de duas formas no nosso gráfico. Positiva, quando diretamente proporcional, ou seja, quando uma variável aumentar, a outra também vai aumentar. E negativa, quando for inversamente proporcional, ou seja, quando minha variável aumentar, a outra variável vai diminuir. Bom, aqui a gente pode observar alguns exemplos de correlação. Nesse primeiro quadro, a gente pode ver que nossos pontos aqui, que estão soltos, eles se formam algum tipo de correlação. Porém, eles não traçam alguma reta, nem para cima nem para baixo. Eles fazem uma curva. Então, a gente caracteriza isso aqui como uma correlação não linear. Se a gente olhar aqui do lado, a gente pode ter a correlação linear negativa. Por que negativa? Porque se a gente for ver, nossos pontos eles traçam sim uma certa correlação e a gente consegue traçar aqui uma reta, aqui para baixo, assim. Porém, ele é decrescente, então a gente vai denominar ele como uma correlação linear negativa. Aqui embaixo a gente pode ver o exemplo inverso disso, que é a correlação linear positiva, que a gente pode ver que nossos pontos ele tem uma correlação um com o outro, porém a nossa reta, se a gente for traçar aqui, vai ser crescente, correto? E aqui do lado a gente pode ver que nossos pontos estão bem dispersos, formando nenhum tipo de correlação. Então aqui não existe correlação. Então, antes da gente começar a fazer o nosso exercício, vamos definir aqui um passo a passo para a gente ter de uma forma mais clara na nossa mente como fazer isso. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é esboçar os nossos pontos, para a gente ter de uma forma mais clara, mais visual, o quão relacionável essas variáveis dentro do nosso gráfico. Depois a gente pode calcular nosso coeficiente de correlação para ter de uma forma mais exata, né, de quão relacionável é uma com a outra, classificar nossa correlação, onde a gente vai determinar se a nossa correlação é forte, se é média ou se é fraca. Depois a gente vai calcular a nossa equação da reta, e com a nossa equação da reta a gente pode testar algumas hipóteses também, que é o que a gente vai fazer hoje, mas não necessariamente vai cair no exercício, em questão de prova ou trabalho. Então, vindo aqui para o nosso exercício, a gente tem a seguinte situação. Uma empresa resolveu estudar a variação da demanda de seu produto em função do preço de venda. Para isso, foram coletados os seguintes dados. Então, a gente tem aqui duas variáveis, o preço e a demanda. Aí o nosso problema pede o seguinte, na letra A, pede para a gente demonstrar o diagrama de dispersão. Então, a gente vai montar lá nosso gráfico e ver visualmente nossos pontos. A letra B pede para a gente determinar o coeficiente de correlação e classificar ele. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui para calcular o nosso coeficiente de correlação e a gente vai poder classificar se ele é forte, se é médio ou se é fraco. Depois, na letra C, a gente vai calcular a nossa equação da reta através dessa fórmula aqui, que a gente vai ver direitinho como que funciona. E, por final, a gente vai determinar uma demanda esperada para um preço de R$80. Então, por exemplo, se aqui a gente tivesse mais uma linha na nossa tabela com R$80, quanto de demanda a gente ia ter? Começando aqui então na nossa primeira questão, a gente vai ligar os nossos pontos do eixo X com o eixo Y. E a gente vai ter os nossos pontos no nosso gráfico. Vou selecionar os dados aqui no Excel. E a gente já pode ver que os nossos pontos estão bem próximos um do outro. Então, ele provavelmente vai dar uma correlação forte.
de cara que a gente já consegue classificar, mas a gente precisa calcular isso. Bom, então para a gente poder calcular o nosso coeficiente de correlação, a gente vai usar essa fórmula. E aqui do lado eu já separei todos os dados que a gente vai precisar para a gente poder calcular o nosso R. Então a gente tem N, que é a quantidade de linhas que a gente tem na nossa tabela. Nós temos o somatório de x vezes y, que é essa coluna. Temos também o somatório de x. Temos o somatório de y. Temos o somatório de x elevado ao quadrado, que é essa coluna. E por fim, nós temos o somatório de y elevado ao quadrado, que é essa coluna. Com todos esses dados aqui, a gente já pode calcular. Vamos ver aqui na nossa fórmula que o n é igual a 10 vezes o somatório de x vezes y, que é 137.808, menos o somatório de x, 599, vezes o somatório de y, que é 2.430, dividido pela raiz de n, recapitulando aqui, que é o nosso 10, né? Vezes o somatório de x elevado ao quadrado. Repara bem aqui, que vai ser esse número, 37.611, menos o somatório de x, que é 599, porque está entre parênteses, tá vendo? Elevado ao quadrado, vezes o n, que é o nosso 10, vezes o somatório de y elevado ao quadrado, que vai ser esse número aqui, menos o somatório de y, que é 2.430, elevado ao quadrado. Como eu estou aqui no Excel, só eu colocar essa fórmula aqui, Corel, selecionar minha matriz, né? X, depois Y, e ele já dá aqui para mim esse número de menos 0,9912. Esse menos no nosso resultado significa que a nossa correlação vai ser negativa, ou seja, nossas variáveis são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o meu preço, menor vai ser a minha demanda, né? Isso é até um pouco lógico, visto que é a lei da procura e oferta. Beleza, mas vamos classificar então. Como que a gente faz para classificar? Eu montei aqui uma tabelinha. Essa tabelinha aqui não é regra, tá? Eu só pus aqui como base. Mas vocês podem seguir ela se vocês quiserem. Quando a gente tem um valor de menor que 0,5, a gente pode classificar que a nossa correlação é imprópria. E quando ela está entre 0,5 e 0,6, ela é uma correlação péssima. De 0,6 a 0,7, a gente classifica ela como razoável, e entre 0,7 e 0,8, uma correlação boa, e uma correlação ótima seria uma correlação entre 0,8 até 0,99, porque quando ela for 1, significa que a nossa correlação ela é perfeita. Beleza? Então, aqui nossa correlação deu 0,99, a gente pode classificar ela como ótima. Tá, show de bola. Mas vocês perceberam aqui que eu fiz pelo Excel, foi rapidinho. Mas se vocês forem fazer isso à mão, vai demorar bastante para vocês calcular tudo isso aqui, calcular a tabela, depois jogar na fórmula. Então eu vou mostrar uma forma de vocês poderem pegar o auxílio da calculadora de vocês para deixar uma forma mais rápida de resolver isso. Então você aí com a sua calculadora, você vai apertar 2 vezes o mod. Se apertou uma vez, vai aparecer essa telinha. Apertou a segunda vez, vai vir para essa tela aqui,
esse SD, reg e base. Bom, você vai apertar o 2, que é o reg, que é o que a gente quer, né? A gente quer a nossa regressão. Depois vai aparecer essa tela aqui, ó, com essas informações. Você vai apertar o 1, correto? Que é o que a gente quer mesmo, que é regressão linear. Depois você vai apertar o sinal de igual para entrar nessa função. Entrando então aqui na nossa função, a gente vai começar a inserir os nossos dados. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o nosso eixo X primeiro, separar com uma vírgula e colocar o nosso eixo Y. Então vai ficar assim, 36,350. Para a gente confirmar o nosso dado, a gente aperta o M+, aqui embaixo, ó, tá vendo? Aí vai aparecer essa telinha aqui pra gente. N igual a 1. O que isso significa? Significa que o nosso dado 1 está inserido. Então, a gente vai fazer isso para todas as linhas da nossa tabela. Então, depois de eu fazer esse 36,350, eu vou pegar aqui 43,330, aí M+, aí depois de novo 49,296, M+, até o final da nossa tabela, ok? Depois da gente inserir todos os dados da nossa tabela na calculadora, a gente vai ter essa tela aqui, ó, de n igual a 10. 10 é a quantidade de dados que você colocou na calculadora, né? A quantidade de linhas da nossa tabela. Depois a gente só aperta Shift, vai aparecer algumas informações para a gente na tela da calculadora. A gente vem aqui do lado com a setinha até aparecer essa tela aqui, de A, B e R. O que a gente quer é o R, que é o nosso coeficiente de correlação. Mas ele também dá para a gente outras informações. Esse B aqui, ó, seria o nosso coeficiente linear, que a gente vai precisar lá na equação da reta. E esse A seria o nosso coeficiente angular, que a gente também vai precisar para calcular lá na nossa equação da reta. Então, show! A gente aperta aqui o 3, que é o que a gente quer, é o nosso coeficiente de correlação, e apertando igual, ele já dá o resultado para a gente. Vê como isso facilita, em vez de você ficar fazendo à mão, você vai economizar bastante tempo. Então, voltando aqui para a nossa questão, na letra C, a gente vai calcular a nossa equação da reta, que é o que nos dá o conceito de regressão linear, né? Que o objetivo é a gente montar uma equação que melhor se ajusta no nosso problema para dar previsões futuras. Então, essa equação é dada por essa função aqui de primeiro grau, onde a gente tem esse B vai ser o nosso coeficiente angular, ou o nosso termo dependente, que é o que acompanha o x. Então, ele vai dar a inclinação no nosso gráfico. Mais o nosso Azinho aqui, que é o nosso coeficiente linear, ou o nosso termo independente, que é o que vai acompanhar na interseção ali do nosso eixo y. Então, para a gente poder calcular o nosso coeficiente angular, ou o nosso termo independente, no caso, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Eu já separei aqui os dados que a gente vai precisar. Como eu estou aqui no Excel, é só eu vir aqui digitar igual inclinação, selecionar os dados da minha coluna Y, selecionar os dados da minha coluna X, que ele já dá aqui para a gente nosso coeficiente angular. Você que está aí na calculadora, é só voltar um pouquinho o vídeo, ver como que a gente fez para a gente achar o nosso coeficiente de correlação, que era o nosso R, e em vez de selecionar R, você vai selecionar o P ou o A, dependendo do que você quer, se é o coeficiente angular ou o coeficiente linear. Então, beleza, então a gente vai descendo aqui para calcular o nosso coeficiente linear, o nosso termo independente. Opa, escrevi errado. Só corrigir aqui. Agora sim. A gente tem essa nossa fórmula aqui, onde a gente precisa da média do nosso y e a média do nosso x. Então, vou vir aqui.
média do y e também a média da nossa coluna x. Agora a gente já tem nossos termos para calcular nosso coeficiente linear. Só eu digitar intercepção, selecionar nossa coluna do y e a coluna do x, que ele já dá aqui para a gente. Lembrando que você pode fazer isso também pela sua calculadora. Ok, então agora a gente já tem aqui a nossa equação, todos os nossos termos para a nossa equação. Então vou digitar aqui y igual ao nosso b, né? Resultado de b, que é 4,477 vezes nossa variável x mais 511. Tendo nossa equação, a gente pode então vir aqui para a nossa letra D, que é determinar a demanda esperada para um preço de R$80. Então a gente vai colocar aqui igual ao nosso B vezes 80, que é o preço que ele está pedindo no enunciado, mais 511,16. Então a gente tem aqui 153. Então, se a gente chegar aqui na nossa tabela, aqui embaixo, colocar que se o nosso preço for R$80, a gente vai ter uma demanda de 153 produtos. Recapitulando tudo que a gente fez, com esse exercício a gente pode ver o nível de correlação de duas variáveis, que no caso foi o preço e a demanda. Com essa medição, a gente pode ver que a correlação entre eles é bem forte, então a gente pode fazer a nossa equação da reta e, achando essa equação, a gente pode fazer previsões futuras. Deixando uma observação que a gente só fez a equação porque a nossa correlação foi forte. Se não fosse forte, não faria muito sentido a gente determinar uma equação. Beleza? Deixei aqui algumas referências para vocês pesquisarem. Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês com esse vídeo. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no Teams ou no e-mail mesmo. Por hoje é tudo, se cuidem e até o próximo vídeo.